Encontros com o futuro, hoje com um convidado muitíssimo especial, Kleber Luiz Dias, CEO do grupo Fragnani Cerâmicas. Kleber, obrigado, eu sei como é difícil tirar um CEO do dia a dia. Obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou à inteira disposição com vocês. Maravilha. E aqui comigo na bancada, Matthew Schutz, diretor do World Observatory. Kleber, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócios no Brasil e no mundo. Kleber, conta pra gente como é que começou a história da Fragnani e aonde vocês estão. Dá uma dimensão da empresa. Legal. Bom, o Grupo Fragnani é nativo da cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo. Foi uma iniciativa do Sr. Valdemar Fragnani, em 1971, quando ele inaugura uma unidade produtora de telhas, né? Então ele começou ali fazendo telhas, era um negócio um pouco que da família, né? Eles são uma família de imigração italiana. E nos anos 80 ele acaba fazendo uma migração da produção de telhas, né? Ele sempre foi uma pessoa extremamente visionária, o Sr. Valdemar, e ele foi uma das primeiras telhas esmaltadas do Brasil. Então ele enxergou ali que o movimento estava indo muito mais para a produção de pisos e revestimentos cerâmicos, né? Então foi ali nos anos 80 então que ele faz essa migração, ele sai da produção de telhas. Obviamente não foi um movimento fácil, né? Houve muitos problemas de início, né, para sair de um tipo de produto para outro, né, totalmente diferente, mesmo sendo cerâmico, mas não é o mesmo tipo de tecnologia, o mesmo tipo de produção. Mas mesmo assim ele foi muito resiliente, porque ele enxergava muito à frente que esse seria o verdadeiro e o correto movimento a ser feito, e acabou que foi realmente um sucesso. Ele sempre, como eu disse, uma pessoa extremamente inovadora, empreendedora. Então foi uma das primeiras empresas cerâmicas do Brasil a ter certificação ISO, uma das Olha, primeiras empresas do Brasil cerâmica a ter máquinas HD, né, que são um outro tipo de impressão no produto, né, para poder dar uma tecnologia de textura muito melhor. E também, HD é High Definition? exatamente. Então, antigamente eram rotocolors, né, era tipo de um cilindro que fazia o desenho no produto, no piso. Hoje em dia é uma máquina que, na verdade, é uma grande impressora. O piso passa e ele imprime o desenho que você quiser, a textura que você imaginar. É uma impressora de pisos. É uma impressora de um desenho em cima do piso, exatamente. Sei. Como se a cerâmica fosse papel. Exatamente. Ela passa dentro dessa impressora, sai ali o piso branco, daqui sai o piso com uma madeira, uma pedra, enfim, uma foto, o que você quiser colocar e programar ali, a máquina faz. Eu não sabia disso. É interessante. Depois o grande trabalho mesmo é a questão do forno cerâmico, né? Um forno que ele tem aproximadamente 1000 graus de temperatura e ele fica ali entre 15 a 40 minutos, dependendo do tipo de produto, passando ali dentro, que é o que dá o acabamento final no produto cerâmico, né? Então o seu Valdemar foi um dos pioneiros também na questão das máquinas de polimento no Brasil, retíficas, porque antigamente o produto ele saía com o que a gente chamava de borda bold, né? Então não era aquele produto totalmente reto na parte final ali de acabamento. Então a Fragnani sempre foi uma empresa extremamente inovadora. A planta de Cordeirópolis é a nossa marca Incefra, né? Indústria Cerâmica Fragnani, foi a primeira então do grupo. Então, só que o seu Valdemar, como uma pessoa sempre de muita visão, aquela região de Cordeirópolis, né? Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, é uma região que tem um veio de argila muito específico e extremamente abundante. No mundo inteiro não existe uma argila como existe naquela região. Então, ali, por quê? Quais são as características dela? ela tem uma característica de plasticidade diferente das argilas de outras regiões, né? Existem algumas em outros locais do Brasil e do mundo, mas não como essa argila e nem na abundância que existe naquela região. Então ali acabaram se estabelecendo diversos grupos empresariais do ramo cerâmico, todos, a maioria deles também familiares, né? Então existe o polo de Santa Catarina, que é um polo de um produto muito mais voltado para o porcelanato, uma massa um pouco mais branca, e esse polo de Santa Gertrudes Cordeirópolis, que é o que a gente chama mais da massa vermelha, né? Que ela tem uma coloração um pouco mais avermelhada. Dito isso, o seu Valdemar entendeu que, poxa, isso aqui está crescendo muito, essa região
vai virar uma região muito forte de cerâmica, eu vou ter muita concorrência. Foi aí que ele teve a ideia de migrar 2 unidades para o Nordeste. Então, ao invés de ele crescer a Incefra em São Paulo, ele cria a Incenor e a Tecnograce no Polo Petroquímico de Camaçari. Então, o grupo hoje é composto de 3 empresas, né? A Incefra, Incenor e Tecnograce, 2 na Bahia e essa em Cordeirópolis. E lá, tem alguma característica? O porquê vocês escolheram Bahia? Era por causa da proximidade do mercado consumidor, por causa da matéria-prima, por causa do porto? Ali é muito mais por conta do mercado consumidor, porque hoje o Nordeste do brasileiro é a região que mais cresce em termos de construção civil, e o frete é algo extremamente relevante no custo do produto, porque é um produto pesado, né? Então, ter uma planta numa região que a capacidade de gás natural, que é o principal insumo depois da argila, né, da cerâmica, o Nordeste ele tem abundância, principalmente na Bahia, e também existem boas regiões de argila, né, não como a de Cordeirópolis, mas tão boas que também fazem um produto de extrema qualidade, mas principalmente no mercado consumidor. O Nordeste ele cresce absurdamente comparativamente às outras regiões do Brasil. Qual é o volume de produção, para a gente ter uma noção? Então vamos lá. Hoje o maior polo ceramista do mundo é a China. O Brasil foi por muitos anos, né? Mas a China hoje é o maior... Eu não sabia disso. O Brasil foi? Foi. A China, depois ela acabou entrando fortemente nesse mercado. Então a China hoje é o maior polo produtivo do mundo. E a Índia acabou de ultrapassar o Brasil. Então a Índia também agora é o segundo maior polo produtor. O Brasil é o terceiro. Tá. E todo mundo exporta ou é tudo para consumo interno? A maior parte fica no consumo interno, porque exatamente os 3 maiores produtores são exatamente os 3 maiores consumidores. Então a China é o maior do mundo consumidor, a Índia é o segundo e o Brasil o terceiro. Por causa dessa complexidade do peso, do custo logístico, né? Então eles acabam sendo os maiores produtores e também os maiores consumidores. Depois, quando a gente fala de exportação, a Itália ela tem ainda uma referência muito forte em termos de... A Itália continua demandando design e tecnologia, né, em cerâmica. Então, tudo que vem de inovação acaba vindo da Itália. Mas, em termos de volume, são esses 3, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil, como o terceiro maior produtor do mundo, ele tem uma capacidade de aproximadamente 1 bilhão de metros quadrados ano. 1 bilhão? 1 bilhão de metros quadrados ano. O Grupo Fragnani é a maior indústria cerâmica do Brasil. Nós temos uma capacidade de 103 milhões de metros quadrados, mais ou menos 9 a 10% do mercado cerâmico nacional. Enorme grupo. É enorme. Nós somos o 5º maior do mundo. Aí tem algumas companhias chinesas e americanas que são maiores, né? Mas o Grupo Fragnani é a maior do Brasil e a 5ª maior do mundo. Kleber, quando eu visitei a Anfacer e percebi que o Brasil era essa potência na produção de porcelanatos, tinha uma característica muito particular nossa, que era a sustentabilidade na produção, tanto na redução do pouco consumo de água frente a outros países. Conta um pouco para a gente o que você enxerga que o Brasil tem de ativos e por quê. Certo. O Brasil, ele de fato é a cerâmica verde do mundo, né? Nenhum produtor mundial consegue um grau de sustentabilidade tão grande como o produto brasileiro. Em média, 30% a menos de consumo de água. 30%? 30% a menos em média. Nossa produção, ela basicamente utiliza gás natural, porém no Brasil a gente tem o menor consumo de gás natural por metro quadrado do mundo também. Por quê, Kleber? Por conta da produtividade. Então, o Brasil consegue, com a sua argila e com o seu trabalho técnico, ter uma produtividade muito maior, inclusive do que a China. Então, a China tem um polo muito grande, mas o Brasil tem uma produtividade muito melhor. Então, a gente acaba consumindo, por metro quadrado, muito menos gás natural. Água no processo produtivo, a gente praticamente não utiliza, né, 30% menos, mas dos 70% que são utilizados, tudo é reutilizado, é tratado. Então, toda a cava de argila, né, que a gente fala, é só superficial, para que realmente não tenha tanto impacto de degradação dos terreiros de argila, né? Então, tudo é reflorestado. Então, de fato, a cerâmica brasileira ela tem um destaque mundial nessa questão da sustentabilidade. Além do fato de que agora o Polo de Santa Gertrudes
Corderópolis, Santa Gertrudes, nós estamos com uma parceria com as usinas de cana no desenvolvimento do biometano, né, do biogás. Interessante. Então, em breve, a gente vai estar substituindo parte do gás natural também com essa tecnologia nova que está por sair. Conta um Mais pouco verde. sobre isso. Sobre como se faz biogás na O cana. bio não é muito nosso métier, né? Sim, Mas sim, a sim. gente sabe Vocês são consumidores. são os consumidores, mas Aham. ele basicamente é feito do bagaço da cana. Ah, tá. Do bagaço da cana eles conseguem, hoje eles já fazem um pouco de energia com isso, agora eles vão conseguir extrair também um gás, né, Sim. biológico que consegue ser transformado num gás que a gente consegue acoplar no forno cerâmico. E o reflorestamento, como acontece? Você vai lá no campo, A gente, conta o processo. sim, pra a gente nós, o processo todo começa identificando onde tem os campos de argila. de né? argila, tá? E E como sabe? Um tipo de árvore, um tipo de cobertura vegetal? é uma tecnologia, na verdade, uma forma São geólogos, né, que Aham. vão até ali e fazem uma cava ali na terra e ele identifica se ali tem aquele veio de argila que de fato a gente precisa. Aham. Porque a argila também ela tem as suas características dependendo da região. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um pouco de blend também. É como se fosse um hambúrguer, né? Que você mistura um pouco de carne, um pouco de gordura para dar aquele blend, para dependendo do tipo de produto que você vai fazer. Seja Blend de argilas blend diferentes. de argilas diferentes para Tá. poder fazer um porcelanato, um semigrês, um grês, que são graus de absorção da água que dão essa característica do produto, né? Então, quando a gente faz a cava, né, faz os montes de secagem de argila, a extração, né, que acaba virando um terreiro bem grande, né, uma cava bem grande, que no futuro tudo aquilo ali vira uma estação de tratamento de água, é colocado, volta para a comunidade como um benefício ali em termos de saneamento também. E depois faz todo o reflorestamento, Por que planta o árvores. tratamento de água? Porque Porque você usa muito água aí? Não, porque entendi como a gente... o salto lógico. Certo, como a gente faz a cava, né, então Aham. a gente praticamente cria um buraco gigante. Sim, sim, sim. Então nesse buraco depois é colocado água. Então ali vira uma lagoa, alguma coisa nesse sentido. Sim. Muitas vezes as prefeituras acabam utilizando para captação de água para saneamento, esgoto e tudo mais. Ah, que interessante. E nesse processo produtivo em que vocês escavam o terreno, nenhum componente químico acaba... É uma extração É uma extração, não tem nenhum tipo de componente químico. A cerâmica brasileira também tem muito diferente da mineração. Exatamente. Interessante. Kleber, você comentou da questão aqui no estado de São Paulo do biogás. Mas no Nordeste, o Nordeste vem despontando com as energias renováveis, eólica, solar, e com excedente de energia, agora até com a perspectiva do hidrogênio verde, para exportação e para o mercado interno. Para o mercado de vocês, funciona esse tipo de energia ou tem que ser gás pela intensidade da queima? Por enquanto, gás. Porque os fornos cerâmicos eles são realmente à base de gás. Mas nós temos algumas tecnologias, como por exemplo o cavaco, de fornalhas, que acabam sendo também não tão poluentes e conseguem fazer com que reduza-se a quantidade de emissão de gás. Porém, na questão do hidrogênio, existem novas tecnologias sendo testadas na Europa de um forno a hidrogênio. Então, esse forno futuramente, esse é o futuro da cerâmica, acho que mundial, serão os fornos a hidrogênio. Então, aí sim poderíamos utilizar esse tipo de energia aí nos nossos fornos. Então, esse é o motivo para a gente explorar o hidrogênio verde. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido, ele está sendo ainda desenvolvido. Por causa desse setor, inclusive. Exatamente. Ele ainda está em desenvolvimento, principalmente na Europa, né? Por conta principalmente da guerra, então eles acabaram tendo o custo do gás natural para eles mais do que triplicou, então eles acabaram desenvolvendo tecnologias. Eles avançaram nessa, né? E em breve eles vão estar lançando no mercado como um todo. E Kleber, deixa eu te perguntar, quando você monta uma planta produtiva, como essa nova estrutura do grupo na Bahia, qual que é a vida útil dela? Porque uma dificuldade que a gente tem percebido nos diferentes setores é que essas infraestruturas de produção, elas são construídas para funcionarem durante muitas décadas, para o investimento ser amortizado nessa curva.
quando você já tem toda uma tecnologia instalada, a chegada, por exemplo, do hidrogênio verde, é uma parte da planta que vai ser repensado, impacta muito? Não impacta tanto, porque essa tecnologia do hidrogênio, o pouco que ainda já foi divulgado para a gente, seria uma máquina que se acopla no forno atualmente. Então, na entrada do cano do gás natural, você coloca essa máquina, ela converte, na verdade, ela transforma parte do gás natural em hidrogênio. Então, não é um grande investimento, não é vou ter que trocar a linha de produção inteira para poder colocar essa máquina. Não, então é um processo um pouco mais simples. Geralmente, um campo de argila, ele tem de 30 a 50 anos de capacidade de extração. Caramba. Mas a tecnologia cerâmica, nos últimos 5 anos, ela vem avançando muito mais rápido. Então, O que significa isso? A máquina HD, por exemplo, foi 5 anos atrás. Agora, já as técnicas de polimento de 2 anos atrás. Então, então está mudando muito. Muito rápido. Agora tem a questão da decoração do produto com uma máquina nova também, que também é uma máquina HD, que ela traz texturas que são de difícil diferenciação do que é uma pedra, por exemplo, real de um piso cerâmico. E o formato? Ele é maior do que uma pedra? A gente ganhou o prêmio na Revestir do ano passado como melhor produto cerâmico, né? Era um formato 80 por 80. Legal. Que a gente trouxe uma pedra que só tem na Itália, não vou lembrar o nome da pedra, mas é um tipo de uma rocha que só existe lá. Colocamos a rocha ali na feira e o nosso produto do lado. As pessoas passavam a mão, não identificavam o que era a rocha. Nesse nível? Nesse nível. Então, isso está sendo extremamente avançado em termos de tecnologia na produção cerâmica. Kleber, conta um pouco do futuro da cerâmica. Está crescendo, vai ter demanda para sempre e você vê o futuro nesses novos formatos? Sim. Em termos de design também? Sim, o que eu acredito é o seguinte, a produção cerâmica é uma das produções mais antigas do ser humano, né? Uma das primeiras coisas que o ser humano começou a fazer é cerâmica. É o que tinha na época. Matar o mamute e fazer a cerâmica. Fazer cerâmica, exatamente. Então, eu acredito que ainda existe uma vida muito longa, né, para o segmento. Por quê? Porque a cerâmica ela tem diversas vantagens. Uma delas é a sustentabilidade que ela tem, né? Outra é o produto, quando você assenta um piso, um revestimento cerâmico na sua casa, você acaba colocando muito menos a capacidade de absorção de bactérias, de fungos e tudo mais é praticamente nula, né? Um piso cerâmico versus uma madeira, por exemplo, que você pode acabar colocando. O piso cerâmico ele também não absorve a temperatura, então ele é um bom isolante. Ele é um excelente isolante térmico. Verdade. Também vamos dizer, num acidente que um fogo, ele realmente não dissipa. Então, ele também tem essa vantagem. Eu diria que a única desvantagem dele hoje, né, que talvez seja o futuro de ser pensado a 4 mãos, seja da indústria de construção, como as indústrias que fazem o material de construção, seria a questão de como eu fazer um assentamento rápido e sem sujeira. Eu acho que essa é a grande reclamação do pessoal que faz obra, né? Sim. Porque hoje o pessoal cada vez mais quer praticidade e agilidade. Então o piso cerâmico, ele de fato tem essa desvantagem, que ele é um pouco mais demorado, exige uma qualidade muito técnica do assentador. Então isso a Anfacer, por exemplo, vem fomentando muito no segmento ali de dar treinamento aos assentadores de piso e revestimento, para que a gente consiga fazer com que isso tenha agilidade, custo baixo para a pessoa que está comprando, né, o piso, e menor sujeira possível no final da obra, né? Depois de assentado, obra acabada, com certeza um piso bem bonitinho, polido, com uma boa tecnologia, um bom desenho, é imbatível. É imbatível. Fica muito mais bonita a casa. Agora, Kleber, a gente conversou com alguns colegas aqui de construções modulares. O que é muito comum nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, aqui é pouco presente no Brasil, principalmente numa questão tributária, onde a construção civil é menos tributada, menos taxada do que o modular. A cerâmica tem lugar nesses módulos? Você acha que funciona igualmente? Não tem? Talvez seria aí um dos pontos a... Com certeza, teria que, aí sim, essas parcerias que eu disse, né, a 4 mãos aí com a indústria de construção, de ter algum tipo de tecnologia onde a gente já entregue o piso assentado nesse módulo. Então, talvez um módulo do chão
já vem pronto, é só plug and play e Seria genial. já vem assentado. Então é algo nesse sentido que a gente tem que estar de olho, né? O Brasil ainda, eu acredito que tem um fomento muito forte na construção civil, por ser o setor que mais emprega, né? Então, eu acho que existe uma vontade política de que ainda exista um pouco mais das indústrias de construção mesmo, né? Mas não podemos deixar de lado esse olhar da construção modular, porque isso, de fato, acho que em breve no Brasil vai começar a pegar um pouquinho mais na moda, aí, por assim dizer. Falando em moda, Kleber, e o design? Qual é a tendência do design para o futuro? O design a gente sempre, como eu disse, né, a Itália continua A sendo Itália referência. lidera isso. Exatamente. Então, todo mês de setembro tem a feira lá da Itália, né, de Bolonha. Então, todo ano a gente está lá, a gente manda os nossos designers para lá para poder ver o que é tendência, tanto de formato, de tamanho, de tipo de tecnologia, para tentar trazer para o Brasil. Só que cada vez, no passado, a gente ia, o que via em Bolonha, 3 anos depois, que virava moda no Brasil. Sim. Hoje não. Hoje você chega lá, às vezes o Brasil já está ditando tendência lá. Então, para vocês verem Que interessante. como tem mudado muito essa questão. Globalização. A né? globalização, exatamente. Sim. Mas até que... Vocês não esperam mais os italianos 100%? Não esperamos mais 100%. É uma referência, mas não Exatamente. é tudo. O que mais tem que se observar é se está mais na moda o madeirado, se é um marmorizado, se é uma pedra. É mais nesse sentido que a gente tem que estar sempre de olho nas tendências ali, via arquitetos, né? O que está sendo o gosto do freguês, né? Por assim dizer. E qual é a maior feira aqui no Brasil? O Brasil é a Revestir. É Revestir. A Revestir, ela é a segunda maior feira do mundo. E é incrível. Quando, é incrível. É muito legal. Já A gente já fez vários eventos dentro da Revestir. Olha só. A gente fazia uns espaços temáticos. Sim. É incrível a feira. Onde é? A gente, aqui em São Paulo, a gente chama de a Fashion Week do segmento de construção civil. Não, e é muito bem feita, é muito bem montada. Sim. Agora, Kleber, deixa eu te perguntar um ponto. Quanto à exportação, quais são os gargalos para o Brasil exportar mais, já que a gente tem esse selo verde, ou pelo menos esse diferencial mais verde, em relação aos outros exportadores como China e Índia? Certo. Então, se você pudesse ter um esforço de setor, qual você acha que seria o norte desse esforço? Bom, a Espanha era o terceiro maior exportador do mundo. A Espanha vem perdendo avassaladoramente esse mercado de exportação, principalmente por conta dos problemas que a Europa teve. O gás natural vem da Rússia. Sim. Os ceramistas europeus, eles não têm a característica do ceramista brasileiro de serem... eles são donos da produção, mas eles não são donos dos campos de argila. Aqui no Brasil é diferente. Então, os produtores são donos do campo de argila e da produção. Então, lá, a grande parte das cerâmicas, da argila que eles compram, vem da Ucrânia. E a segunda... Ficaram no meio da guerra. No meio da guerra. E o segundo melhor campo de argila fica no Irã. Então, eles estão num movimento ali bem complexo, né? Geopolítico. A Itália ainda, por ter uma marca muito forte, ainda consegue sobreviver de certa forma, precificar bem os seus produtos. Mas o produto espanhol realmente perdeu muito mercado. Quem vem dominando muito esse mercado vem sendo a Índia, muito por questões de custo, né? A Índia tem um custo muito baixo, então esse é um fator competitivo muito grande. A China também ocupa um pouco desse espaço, mas quando você pega, por exemplo, um container que sai da China, é muito mais barato um container saindo da China chegar nos Estados Unidos do que o saindo do Brasil para chegar nos Estados Unidos, que é mais perto. Então, esse fator de custo, ele é muito determinante ainda, né? Principalmente no mercado norte-americano, que é um que vem crescendo muito em termos de consumo de produtos cerâmicos. Então, isso é que acaba atrapalhando um pouco. Quando a gente fala de tecnologia, sustentabilidade, produto em si, o brasileiro, ele realmente é muito superior ao produto chinês e indiano. É curioso, né? Na produção no Nordeste, com essa abundância de energia solar, eólica, e agora com a vinda do hidrogênio verde, a maior proximidade com o mercado americano e europeu, Sim. E essas barreiras comerciais no sentido de sustentabilidade, seria um oceano azul para o Brasil. O maior gargalo, eu diria que é logístico.
Então, Logística. quando você É bater o preço da China de frete. bater o preço de frete da China, exatamente. Então, aí o que o Brasil faz? A grande parte é exportada aqui na América do Sul mesmo, né? Crescendo muito nos Estados Unidos, eu diria que 60% é revendido aqui, de exportação aqui na América do Sul. Estados Unidos crescendo para em torno de 25% a 30%. E agora, principalmente o Grupo Fragnani, começamos a vender na Europa. Então, a gente já tem ali o leste europeu, Que a gente legal, já começou parabéns. a vender um pouco. E a gente está começando a ocupar esse espaço também de Europa. Kleber, uma última pergunta. Sim. Quanto tempo você está no grupo? Como é que foi a tua trajetória? Para a gente contar um pouco aqui para os alunos da SPM. Tá bom. Eu estou no Grupo Fragnani, vão fazer 15 anos. Eu comecei ali como analista de controladoria. Sou formado em contabilidade, fiz algumas pós-graduação na área de controladoria, né? E ali eu fui me embrenhando no meio da produção também. Então, eu nunca fiquei muito parado ali, só sentado na minha cadeira de controladoria. Eu fui querer entender do processo produtivo, da parte comercial. Então, sempre ajudando os demais setores e fui crescendo dentro da companhia. Então, cheguei a ser diretor administrativo, CFO e agora, recentemente, como CEO, né? Porque a família a família dona do negócio, ela fez um movimento muito forte de profissionalização. Então, todos eles hoje estão no conselho da família, né? Então, muito mais nesse sentido, tomam as grandes decisões estratégicas da companhia, mas a companhia hoje é tocada por 100% de executivos do mercado. Que legal, o CEO da casa. É CEO da casa, exatamente. Kleber, parabéns pela carreira, Obrigado. parabéns pelo grupo, nota Obrigado. 10, saber que a gente produz e produz de forma sustentável aqui no país também. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Obrigado.